falando sobre a importância de você ter sabedoria para salvar a sua família. E hoje eu vou te mostrar, nessa primeira lição sobre essa série sobre sabedoria no lar, eu vou falar com você hoje sobre um homem chamado Irão-Abi. No livro de 2 Crônicas, capítulo 2, nós estamos chegando no ponto onde Salomão vai fazer a construção do templo. Era o desejo do Davi, Deus não permitiu, então Salomão ele vai pedir para o pai dele, o pai dele vai pedir que ele faça essa construção. E tem um homem que vai ser enviado até ele. O nome desse homem é Irão-Abi. E o Irão-Abi vai mostrar para mim e para você como nós temos que ter sabedoria. E às vezes não estamos salvando a nossa família, a nossa casa, o casamento, não estamos alcançando porque tem nos faltado sabedoria. Olha o que diz, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 13, eu quero que você leia comigo o que diz a Bíblia Sagrada assim. Agora, pois, envio um homem sábio, olha, Deus já começa elogiando ele, como é que Deus chama ele? 2 Crônicas 2, 13. 2 Crônicas 2, 13, vamos lá. Capítulo 2, versículo 13. Agora, pois, envio um homem sábio. Deus já está avisando que ele é sábio. O que mais? E de grande o que, pessoal? Entendimento. Quando tivermos sabedoria, ela nos dá a capacidade do entendimento. Vamos lá. A saber, qual é o nome dele? Irão-Abi. Do hebraico é filho de Irão, tá? Abi é pai. Aí ele diz Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi um homem de Tiro, e este sabe, olha o que ele sabe fazer, olha com todos os materiais que ele trabalha. Primeiro, ele sabe lavrar aonde, pessoal? Em ouro. Aonde mais que ele sabe lavrar? Em prata, continua comigo. O que diz o texto? Bronze, que mais? Ferro, aonde? Pedra, madeira, em púrpura, em pano azul, em linho fino, que mais, igreja? Carmesim, e é hábil para toda obra de buril, e olha mais, e para todas as engenhosas invenções, ou seja, qualquer coisa que você dá na mão do Irão-Abi, ele dá um jeito. Ele não olha para você e diz assim, eu não sei fazer. Ah, eu nunca mexi, eu não sei lidar com isso. Ele dá um jeito, aí diz o texto sagrado. E ele é hábil para todas as engenhosas invenções e qualquer coisa que lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu Senhor, teu pai. Então vamos lá, parando hoje para o Irão-Abi. Por que a gente precisa de sabedoria? O Irão-Abi está nos dando uma lição importante. Primeira lição, ele sabia lidar com qualquer tipo de material. Ouro, prata, bronze, ferro, pedra, madeira, tecido, linho e tantas outras coisas. Se você colocasse na mão desse homem, ele sabia trabalhar, sabia transformar. Deus chama, escolhe ele, ele ajudaria na construção do templo, porque se quisesse qualquer material, ele podia supervisionar, fazer tudo. Agora presta atenção, nós precisamos de sabedoria. Deus falou que ele era sábio. Às vezes, tem nos faltado sabedoria. Por que, pastor? Porque primeiro você tem que identificar que tipo de material é o seu familiar. Segundo, eu tenho que entender com que cada pessoa, eu vou ter que saber trabalhar com ela de uma forma diferente. O marido, ele não é igual à esposa. Primeiro erro que a gente comete. Você acha que casou com uma pessoa igual a você. O Irão-Abi tinha sabedoria para trabalhar com qualquer tipo de material. Primeiro, eu tenho que descobrir como que o meu familiar é. Você sabe que tem familiares que são de ouro. A pessoa já nasceu e ela, naturalmente, já tem um temperamento bom. De nascimento. Ela já nasceu com temperamento bom. Não sei o que a gente fez durante a gestação, a oração que fez antes. Mas já nasceu com temperamento fantástico aquela pessoa. Ela já nasceu com bom temperamento, foi mais fácil você educar e ensinar ela. E aquele filho é de ouro, aquela pessoa é fantástica. Pá, aquele lá é de ouro. Mas às vezes também tem o de pedra. Você tem que estar sempre dando uma empurrada, sempre falando, sempre dizendo, vai lá, que é meio teimoso. Sabe, você fala, parece que não entra. Cada pessoa é de um jeito. E eu vou ter que saber trabalhar. O que o Irão-Abi tinha? Ele tinha o quê? Sabedoria. E às vezes está nos faltando, primeiro, você não casou com uma pessoa igual a você. E agora eu vou ter que ter sabedoria para trabalhar com essa pessoa, sabedoria trabalhar com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha. O que te atraiu por essa pessoa foi descobrir algumas semelhanças. Porque você casa, primeiro, Deus tem que te dar uma palavra, isso seria ótimo, né? Segundo, porque você viu semelhanças nessa pessoa, alguma coisa foi te atraindo nela, semelhança. Agora que você casou, e quem já é casado sabe disso, é que você vê o que, pessoal? As diferenças. Então, não é uma pessoa igual a mim.
E eu vou ter que saber trabalhar com cada coração, cada pessoa. Vão vir os filhos. E um vai ser diferente de quem? Do outro. Tem um que é de ouro. Pá, pastor, o meu é de ouro. Então levanta a mão, agradeça. Né? Que você tem um de ouro, que você não tem muito trabalho. A pessoa já é boa, já tem bom temperamento, bom comportamento. Você fala, uma vez ouve. Às vezes vai vir um filho de pedra. Você vai ter que falar, vai ser um pouco mais trabalhoso, um pouco mais pesado, carregar um pouco mais pesado, levar, um pouco mais teimoso. Mas se nós tivermos a sabedoria do Irão Abi, você vai fazer de todos um instrumento e uma bênção para Deus. Aquele homem tinha o quê? Sabedoria. E a gente vai ter que ter sabedoria agora para lidar com a família. Ele sabia trabalhar com qualquer material. O que você colocasse na mão dele, ele tinha habilidade. Qual é o material que você tem nas mãos? Como que é o coração do seu familiar? Como que é esse coração? Você já identificou? Porque cada material tem uma temperatura. É uma temperatura do ouro, para ele ser derretido e transformado. Outra é a temperatura do ferro, para ele ser derretido e transformado. O material que eu usar para lapidar uma pedra, não é o mesmo que eu vou usar para lapidar madeira. E ele sabia trabalhar com todos, tanto como a pedra como a madeira. Diferente do material que eu vou usar para trabalhar com tecido. Como é diferente o material que eu vou usar para trabalhar com uma linha. Então, o Irão Abi, ele tinha sabedoria. E é isso que nós vamos ter que buscar. Por que eu preciso de sabedoria? Vamos primeiro em Provérbios 14. Provérbios 14. Então, eu vou começar a falar com você sobre isso, que nós precisamos de sabedoria dentro do lar. Já vimos quais são as bases de um lar, agora é hora de ver que a gente precisa de sabedoria. Essa é uma base mais profunda para a gente estudar. Provérbios 14, vamos todo mundo junto? Quem achou, diga amém. Tem alguém que precisa de socorro? Tem os obreiros para ajudarem você nessa quarta. Hoje, na reunião, se você precisar, chama eles aí. Provérbios 14, todos acharam? Então vamos lá. Então eu preciso de sabedoria, porque cada pessoa é diferente da outra. Não adianta, mas eu casei com fulano. Não é igual a você, você se iludiu. Você viu semelhanças. A pessoa é diferente. E agora eu vou ter que ter sabedoria. O filho, um é diferente do outro. Você está num ambiente de trabalho, todo mundo é diferente. E se eu tiver sabedoria, eu consigo trabalhar com essas pessoas, moldá-las o coração, pegar esse material difícil e transformar ele em algo útil para o Senhor. Esse era o trabalho do Irão Abi, transformar todo aquele material em algo útil para o templo do Senhor. Tem que buscar sabedoria. Aí diz o versículo 1, vamos lá. O que diz Provérbios 14, 1? Toda mulher sábia, o que ela faz, pessoal? Edifica a sua casa. Segundo, mas a tola derruba a sua casa com as suas próprias. Então eu vou começar a falar de sabedoria no lar. O Irão Abi já nos deu uma lição tremenda de sabedoria. Por quê? A Bíblia está dizendo que se eu tiver sabedoria, eu faço a minha casa ser construída. Eu vou edificando a minha casa sobre o alicerce, vou colocando o material necessário para ter uma família estruturada. E é o que hoje precisamos nessa sociedade. A maioria das famílias são famílias desestruturadas. O homem não sabe ser homem. A esposa não sabe ser esposa. Os pais não sabem ser pais. Às vezes eles tiveram uma vida muito difícil, eles facilitam demais a vida dos filhos e eles estragam os filhos por isso. Às vezes você facilita demais a vida do seu filho, você está estragando ele e ela, preparando uma pessoa para o futuro que vai ser ruim. Então eu tenho que ter sabedoria para edificar o que, pessoal? A minha casa. Eu vou ter que ter sabedoria para edificar, para levantar o meu lar, sabedoria para trabalhar com eles, para moldar, se eles são um material um pouquinho difícil. Aí diz o final, mas a tola derruba a sua casa com as suas próprias o quê? Mãos. Então a gente vai ter que ter sabedoria, porque às vezes o nosso próprio comportamento está estragando a família. Às vezes a sua casa está caindo em cima da sua cabeça. E a culpa às vezes não é do diabo, é do comportamento que temos dentro de casa. Não é que o diabo não influencie você, mas você tem livre-arbítrio. Se eu estou fazendo aquilo é porque eu quero fazer aquilo. Deixei o inimigo me dominar, o meu desejo humano fazer. Então eu preciso ter sabedoria. E a gente vai ter que buscar sabedoria para edificar o nosso lar. Porque às vezes eu tenho um familiar de um jeito, um familiar de outro. Eu vou ter que ter sabedoria para tratar eles. Porque olha Provérbios 5, vamos lá? Capítulo 25. Olha o que Deus fala para nós no 25. Eu vou ter que ter sabedoria, porque cada familiar tem um coração, um jeito de ser diferente. O Irão Abi tem a sabedoria que nós precisamos buscar.
saber trabalhar com diversos tipos de pessoas e de materiais diferentes. Provérbios 25, versículo 4. Provérbios 25, 4. Todos acharam? Aí diz o 4 aqui, pessoal, todo mundo junto. O que diz a nossa Bíblia? Tira da prata as escórias. E olha o que a Bíblia diz, e sairá um vaso para o fundidor. Então a gente vai ter que ter essa sabedoria. O Irão-Abi sabia pegar a prata, tirar as escórias e transformar ela num vaso. Ele sabia pegar o ouro, tirar as escórias e transformar num utensílio para o templo. A gente vai ter que pedir sabedoria. Porque uma coisa é você lidar com material, outra coisa é você lidar com pessoas. Porque o material não tem vontade própria, mas as pessoas, elas têm. É um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Porque a pessoa só muda quando ela reconhece que ela tem que mudar. Você pode ficar a vida inteira lutando com uma pessoa. E às vezes tu vai perder um pouco do seu tempo. Enquanto ela não reconhecer que ela tem que mudar. Ela continua igual. E você faz tudo o que você pode fazer. Mas a pessoa continua como? Igual. O que eu faço então? Eu oro por essa pessoa. Porque os olhos dela precisam se abrir. Ela precisa reconhecer que ela tem que mudar. E eu vou orar. E sabe qual é a melhor oração? Deus. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feito o quê? Porque às vezes tu vai orar, Deus, molda o fulano, abre os olhos do Beltrano, faz o ciclano enxergar que precisa mudar. Às vezes essa pessoa vai começar a passar por uma luta, essa pessoa vai começar a passar por umas dificuldades, essa pessoa vai começar a passar por uns problemas, e daí daqui a pouco a gente começa a ficar com pena. Ai, não deixa, Jesus, socorro, por favor. Não, deixa assim, Deus, que não seja feita a minha, mas a tua. Faz a tua, eu pedi para salvar, faz o que o Senhor tiver que fazer para salvar. E tem gente que para ele salvar, vai ter que quebrar a cara. Senão a pessoa não reconhece que ela precisa mudar. Agora, temos que pedir sabedoria, porque a Bíblia diz no 4, tira da prata. O que nós tiramos da prata? As escórias, e sairá um vaso para quê, pessoal? Para o fundidor. Então a gente tem que pedir, Deus, eu preciso de sabedoria, porque eu tenho material, eu tenho pessoas dentro da minha casa, e eu preciso ter sabedoria para tirar as escórias, tirar o que está atrapalhando, e transformá-los numa bênção para a família e para o reino de Deus. O Irão-Abi tinha sabedoria. Pastor, de onde vem essa sabedoria? Provérbios 2. Vamos lá. Provérbios capítulo 2. Vamos juntos. Então o Irão-Abi hoje está nos dando uma lição para a gente orar e pedir para ter a sabedoria que Deus deu para ele. Deus deu para ele sabedoria para trabalhar com qualquer tipo de material e até que se surgisse algo engenhoso. Ou seja, situações que eu não sei o que fazer, eu nunca me deparei com elas, mas Deus pode nos dar sabedoria para solucionar também. Provérbios capítulo 2, presta atenção no versículo 6 que diz assim, ó. Olha o 6, da onde que vamos tirar sabedoria? O 6 é claro para nós, dizendo assim, ó. Porque o Senhor, o que o Senhor faz, pessoal? Ele dá, o que ele dá? Sabedoria. Então eu preciso começar a buscar essa sabedoria em Deus. Como é que eu busco? Em oração. Como é que eu busco? Lendo a minha Bíblia. Como é que eu busco? Participando dos cultos, das reuniões. A sabedoria, ela nunca vem de dentro. Ela sempre está em fontes externas. Deus pode usar pessoas, lugares, circunstâncias. Pode me levar até a leitura de um bom livro que vai me ensinar uma lição que eu não sabia. Então a sabedoria, ela nunca está dentro de mim. Ela está sempre em fontes externas. Primeiro, Deus está falando que ela está em Deus. Não está dentro de mim. Ela está onde? No Senhor. Então eu preciso buscá-lo e ficar atento ao que ele vai usar para me ensinar. Porque não é assim, Deus me dá sabedoria. Já estou sabendo tudo. Não funciona assim. É um processo onde Deus vai começar a usar situações, pessoas, circunstâncias, às vezes até alguém para me corrigir, coloca alguém próximo de mim, e ele vai começar a me acrescentar o que eu não tenho. Daí diz aqui, porque o Senhor, ele dá, o que ele dá, pessoal? Sabedoria. Você está no culto aqui hoje, participando de uma reunião para casamento, para família, você está buscando conhecimento, você está recebendo. Aí diz aqui, ó, e da sua boca, o que vem da boca de Deus? O conhecimento e o que mais? Então eu tenho que estar atento ao que Deus vai começar a falar comigo. Já que eu pedi que Ele me dê sabedoria, eu tenho que estar atento a cada culto, cada reunião, cada palavra, cada pregação. Porque às vezes a pessoa ela chega, pastor, ora pela minha vida financeira. Tudo bem? Eu posso orar, Deus faz milagres. A pessoa quita a conta, vem um dinheiro e tal, mas daqui a um ano você está endividado. Pastor, ora de novo, eu posso orar. Tudo bem, paga a conta, daqui a um ano tu está endividado de novo. Porque tu não fez o que tu tinha que fazer. Vir no culto da vida financeira
buscar o conhecimento. E o conhecimento é que vai fazer você mudar a tua forma de se comportar na vida financeira e você vai ser liberto. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos. Então, quando eu vier participar da reunião, aquela palavra que eu vou ouvindo, ela vai me libertando. Aquela palavra vai mudando a minha vida. A próxima vez que Deus me mandar um dinheiro, não é para pagar conta, é para investir e multiplicar. Porque eu fiz a minha parte, que é buscar o quê? Conhecimento. Ah, mas ora por mim, eu posso orar. Deus faz um milagre, manda um dinheiro, você paga as contas, mas daqui a um ano você se endivida. Porque o seu comportamento não mudou. Você não buscou o conhecimento. E Deus quer te dar o conhecimento. Só que às vezes a gente não está buscando, não está prestando atenção no conhecimento que Deus está dando. Não, Deus me ensina a administrar dinheiro. Bom, agora eu administro tudo. Não funciona desse jeito. Vamos lá, lê comigo aqui. Aí diz aqui o versículo 6. Porque o Senhor, o que o Senhor faz? Ele dá. O que ele dá? Sabedoria. Daí diz aqui, ó, e da sua boca. Então eu tenho que ficar atento ao que Deus vai falar comigo. Porque ele vai começar a usar pessoas, ele vai usar o pastor, ele vai usar o culto, ele vai usar o nosso missionário. Através da palavra, ele vai começar a falar comigo, vai começar a me dar conhecimento sobre aquela área, me instruir. Ele diz: vem o conhecimento e o entendimento. Agora ali o 7. E ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para os retos. Irmão, você está andando no caminho, está fazendo as coisas certas. Pode ter certeza que Deus quer te ensinar. E daí diz o final, olha o que a sabedoria é. Por que a gente precisa de sabedoria? Primeiro, porque ela edifica a casa. Segundo, porque ela ajuda você a pegar a prata, tirar as escórias e transformar num vaso. Se eu não tiver sabedoria, eu não sei trabalhar com o material que eu tenho dentro da minha casa. Terceiro, Deus dá sabedoria. Agora o quarto, o que a sabedoria é? É um escudo. Escudo para quem, pessoal? Para os que caminham aonde? Olha o que eu vou te falar. Quando você tem sabedoria, a sabedoria é um escudo. Tem coisas que não te atingem mais. Tem coisas que você não se importa mais. Porque a gente tem o quê? Sabedoria. Enquanto você não tem sabedoria, tem coisas que vão te atingir e tem muitas coisas que você vai se importar. Ah, falaram tal coisa de você. Eu não tenho sabedoria. Ai, meu Deus, não acredito. Quando você tem sabedoria, você olha, eu não sou o que essa pessoa falou. Então a sabedoria vai mudando você, ela vira um escudo, que começa a te proteger de muitas coisas que vão acontecer. Segundo, a sabedoria é esse escudo por quê? Porque às vezes o meu familiar conhece um pouco da Bíblia, e ele vai tentar usar a Bíblia para nos atingir. E além de usar a Bíblia, ele vai encher as mãos de pedra, só esperando a tua resposta. E às vezes dentro de casa você está sempre tomando pedrada. Com sabedoria, você vai desarmar todo mundo. Jesus estava pregando o evangelho, chega um grupo, com uma mulher pega no ato de adultério. E eles largam essa mulher diante de Jesus, e eles queriam uma resposta de Jesus. E eles dizem, a lei diz, peguem adultério, precisa ser apedrejada. Juntaram as pedras. Porque eles não queriam só apedrejar mulheres, queriam apedrejar quem? Era o principal. A mulher era só uma circunstância para se apresentar, mas eles queriam apedrejar Jesus, porque eles queriam que ele desse uma resposta. E principalmente que ele desse uma resposta contra a lei, para que eles também pudessem fazer algo contra ele. Aí Jesus para, e Jesus também não pode ficar do lado da mulher, porque ela está errada. Ela não pode ser absolvida se ela pecou. A gente não pode passar a mão na cabeça de quem pecou. Segundo, ele não pode ir contra a lei. Aí Jesus usa a sabedoria. Sabedoria é um escudo. Fez todos os inimigos dele largarem as armas. Quando você tiver sabedoria, você vai desarmar quem está tentando te ferir. Mas você vai ter que ter o quê? Sabedoria. Tem muita gente que vai querer lutar contra ti. Vai usar argumentos contra ti. Vai se encher de pedra esperando para ferir você. Mas quando você tiver sabedoria, a sabedoria é um escudo, ela protege você. Você não vai levar pedrada, você vai desarmar quem quer te ferir. Quando Jesus levanta, Jesus diz assim, ele não fica do lado da mulher, porque ela está errada. Ele não vai contra a lei, mas foi o escudo que defendeu ele. Ele disse, quem não tem pecado, que atire o quê? A primeira pedra. Todo mundo largou. Às vezes o seu marido chega perto de você com 7 pedras nas mãos. Você não tem sabedoria, começa uma briga em casa. A esposa chega perto de você com pedras nas mãos. A gente não tem sabedoria, responde na altura. Eles queriam uma resposta de Jesus. Começa uma guerra na sua casa, um dando pedrada no outro. Daqui a pouco começa a apedrejar o outro, daqui a pouco dá uma pedrada, acerta a família. Porque é a tua mãe, porque é o teu pai, porque é o teu parente.
Acertou a família, ofendeu mais ainda. Aí o outro pega mais pedras ainda para jogar. E começa uma guerra dentro de casa. Às vezes o filho, a filha, o pai, a mãe. Porque a gente não teve sabedoria para desarmar a pessoa, começou um a apedrejar o outro. Então a gente precisa, e Deus dá sabedoria. Por que mais que eu preciso de sabedoria? Vamos ver mais um motivo, Eclesiastes. Um pouquinho para frente. Eu vou te mostrar agora mais um motivo do porquê nós precisamos de sabedoria. E vamos começar uma série nova hoje, falando sobre sabedoria. Como ter sabedoria para abençoar o seu lar. Sabedoria para abençoar o lar. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 8. Então o Irão Abi nos deu aqui uma ajuda hoje, porque ele teve sabedoria para lidar com diversos tipos de materiais. Temos que entender, dentro de casa um é diferente do outro, o marido da esposa, o homem da mulher, o ser humano como natureza e pessoa. Então a gente vai ter que ter sabedoria. E hoje, agora, eu vou te mostrar nesse versículo por que você precisa de sabedoria. E sabe o que eu vou te mostrar aqui? Por que às vezes você se decepciona. E às vezes a culpa é sua, porque nos falta sabedoria. Eclesiastes 8, todos acharam? Você está no Provérbios, um livro para frente. Eclesiastes, versículo 5. Eu quero pegar a segunda parte que é interessante para nós. Eclesiastes 8, versículo 5. O 5 diz assim, ó: quem guardar o mandamento não experimentará mal nenhum. Tá bom, agora é outro pensamento, mesmo texto, tá? Esse aqui é o Salomão. E o coração do sábio, o que diz a Bíblia, pessoal? Discernirá o que, igreja? O tempo e o que, pessoal? E o modo. Vamos ler de novo? Vamos lá. E o coração do sábio, o que o coração do sábio fará? Discernirá duas coisas, todo mundo leia comigo, o que ele discernirá? O tempo e o quê? Então, olha por que a gente precisa de sabedoria. Porque a sabedoria, ela te ajuda a acertar na hora. A hora certa das coisas. A sabedoria me ajuda a encontrar a hora certa. E ela me ajuda a acertar também o modo, a maneira de fazer, de falar, de agir. Então, presta atenção. Por que a gente precisa de sabedoria? Primeiro, porque ela edifica a casa. Segundo, ela ajuda você a pegar algo que parece que não tem valor, tirar as escórias e transformar num vaso, a prata. Terceiro, Deus dá sabedoria, tem que prestar atenção. Quarto, ela é um escudo. Quinto, ela ajuda você a acertar o tempo e a forma. Agora, presta atenção. Muitas vezes nos falta um coração sábio. Por que nos falta um coração sábio? Porque deixa eu só te contar um negócio. Primeiro, falta coração sábio. Quando você for sábio, você vai entender que a pessoa que você casou é diferente de você. O Irão Abi sabia que os materiais eram diferentes. O material é diferente. Presta atenção. A esposa, ela está vendo o marido dela sentado no sofá e ele está olhando TV. Eu não sei se é o filme, a série ou se é o time de futebol jogando. E sabe o que a mulher faz? Ela quer sentar do lado dele e ela quer conversar com ele. E ela começa a falar da vida, sei lá, dos problemas ou de uma situação que ela quer resolver, sei lá o que é. Só que ele está olhando TV. E daí ela pergunta, o que eu falei? Ele olha e ele não lembra o que ela falou. Ele não vai lembrar. E ela sai dali triste. O meu marido é isso, meu marido é aquilo, não me ouve. Irmão, você me perdoa. Essa mulher é tola. Ela não conhece, ela não sabe com quem ela casou. Ela acha que é uma pessoa igual a ela. E não é. E aquele não era o momento certo de fazer o quê? De conversar. Por mais que você pergunte para ele que quer conversar, às vezes para não te magoar, ele vai dizer, pode falar. Mas ele não queria conversar contigo. Não era o momento, ele queria prestar atenção no que ele estava fazendo. E você, em primeiro lugar, não tem sabedoria. Porque você está achando que o homem funciona igual a tua cabeça. Precisa de sabedoria. Os homens se aguardam, porque vai vir de vocês. Tá? Não fica olhando para as mulheres aí, condenando elas. Se aguarda um pouco, tá, pessoal? Espera aí que vai vir. Agora presta atenção. Primeiro, ela tem que entender que a cabeça dele não é igual à cabeça dela. O homem, se ele focou num negócio, acabou, você perdeu ele não entende mais, a não ser que ele desligue a TV e olhe para você. Aí ele vai prestar atenção, mas se ele não desligar a televisão, ele não sabe mais. O homem foca numa coisa só. Ele não consegue focar em várias ao mesmo tempo. Aí o que vai acontecer? A mulher, ela foi falar com o marido dela, com a cabeça dela, achando que ele é igual a ela. Por isso que o Irão Abi sabia que existem vários tipos de materiais. Ele sabia que cada material é uma temperatura, cada material é uma ferramenta, cada material é de um jeito. Precisamos de sabedoria.
Eu não estou tendo sabedoria. Aí ela pensa que o homem é igual. Não, ele foca no negócio. A mulher não. A mulher está olhando a notícia na TV, ouvindo o rádio que está dando não sei o quê, cuidando da panela que está no fogo. Ela está cuidando da criança, o cantinho do olho está cuidando da criança que está ali, ó, vai se machucar, está fazendo arte. E ela já está prestando atenção se a máquina já está batendo tempo para mexer outra coisa. O homem não é assim. Então ela está se magoando à toa, porque ela não teve sabedoria para escolher o tempo de conversar. Ela foi falar com o marido dela na hora errada. Ele não prestou atenção porque ele é assim. O homem é desse jeito. E ela está se magoando à toa, porque está faltando o quê? Sabedoria. Ela chega para o marido dela, amor, vai no mercado, compra isso, vê o preço daquilo e pega mais aquilo, tá? Depois tu volta. O homem vai voltar com duas coisas. E ela vai ficar magoada. Ah, mas tu não presta atenção, tu não ouviu o que eu falei, e não sei o quê, e vai xingar o homem dela, vai falar um monte de coisa pro marido dela, e tu não sei o quê, vai botar o homem lá embaixo. Mas a minha pergunta é, quem é que está errado? Ela. Porque ela está tentando achar que o homem é igual a ela, que a cabeça dele é igual à cabeça dela. O que está faltando para essa mulher? Você não sabe lidar com o outro. Nós somos egoístas. Você acha que o outro é igual a você. Você está errado. Quem está errado é você. Qual é a mulher sábia? Marido. Como é que você está, amor do coração? Tudo bem? Eu trouxe uma lista e eu estou te dando uma caneta. Tudo isso aqui eu preciso. Cada item que você pegar, você risca. Ele vai voltar com tudo. O que faltou para essa mulher? Sabedoria. Irmão, a mulher tem que ter sabedoria para falar com o marido. Ela precisa ter sabedoria para lidar com a família dela. A mulher é inteligente, mas às vezes nessa área ela está errada. Ela não teve sabedoria, hoje em dia tem o WhatsApp. Por que ela não escreve toda a lista no WhatsApp para ele? Quando ele chegar no mercado, ele sabe tudo que tem que ser comprado. Então o que faltou nessa pessoa foi sabedoria. Irmão, a gente precisa ter sabedoria dentro de casa. Sabedoria para falar com o seu marido. Porque tem uma coisa que não pode acontecer quando você for pedir ajuda, quando você for exigir alguma coisa para o seu marido. Ele não pode se sentir desrespeitado. Porque o dia que o teu marido se sentir desrespeitado com um favor, com uma coisa que você vai pedir, ele não vai fazer, pode esquecer. Ele fecha o coração, ele não faz mais. Porque o homem tem algo que a mulher não tem, chamado virilidade. Então, a mulher vai ter que ter sabedoria. Agora, se você tem sabedoria de conversar com ele, você vai ter o melhor parceiro, ele vai te ajudar em tudo. Se você tiver sabedoria para falar com ele, ele vai ser um parceiro, ele vai te ajudar em tudo. Da mesma forma o homem. O homem, sentimentalmente, ele é um pouco mais difícil. Ele é mais duro. Ele não é tanto do sentimento, ele age mais pela razão. Então ele precisa entender a esposa, porque às vezes ele é duríssimo com a esposa. Porque ele não entende que a mulher é o quê? Sentimental. Às vezes ele é duríssimo com ela, porque ele não entende que ela gosta de detalhes. Então a esposa está esperando você, está só querendo conversar contigo, aí o marido chega, ela faz aquela famosa pergunta para ele, como foi o seu dia? Porque ela espera ter 30 minutos de conversa. E que ele fale que quando ele desceu, ele escolheu entre o chinelo azul e o verde, entre a pasta rosa e a pasta azul e tal, ela quer os detalhes. Só que daí às vezes o marido olha para ela e diz assim, tudo bem, como é que foi o teu dia? Foi bom. Ele vai ter que começar a ser um pouco mais sensível para falar um pouco mais. Não é que ele vai falar tudo, mas ele vai ter que começar a aprender a falar um pouco mais para não deixar a pessoa que convive com ele às vezes triste, magoada. Pô, ele não conversa, eu pergunto, ele não fala, ele não se abre. Então tudo o casal vai ter que ter sabedoria para lidar um com quem? Com o outro. Você vai ter que ter sabedoria para lidar um com o outro. E às vezes está nos faltando. Vamos comigo no livro de Tiago. A forma de falar, até para falar com a esposa, vai ter que ter sabedoria. Então a gente vai ter que ter sabedoria dentro do lar, para entender que a outra pessoa é diferente de você. É a mesma coisa para dirigir. O marido quer que a esposa dirija que nem ele. Não vai ser possível. Porque o cérebro dela funciona diferente. Ai, pastor, ela vê um caminhão, ela já começa a ficar devagar e... será que passa ou não passa? O carro passa ou não passa? Porque a mulher é diferente. A cabeça dela não funciona que nem a do homem. A do homem, ele passa no meio dos carros, ele tira um fiozinho e ele passa tranquilo. Agora a mulher não, se não tiver um espaço para 3 carros, ela fica com medo de passar. Porque o cérebro dela, na questão de dimensionamento,
é muito diferente do dele. Ele não, ele chega lá, isso aí estaciona com um dedo só. Ela não, é capaz dela sair, dar uma olhada, ei, me ajuda aí para estacionar. Porque o cérebro dela para dimensionamento é diferente. E a gente precisa entender que o outro é diferente. Você casou com uma pessoa diferente de você, sim ou não? Sim. Talvez você diz, pastor, quando eu casei, antes de casar, meu Deus, era só perfume, cheirinho bom. Pastor, depois que eu casei, primeiro dia tirou o sapato, parecia que tinha um gambá morto. Tinha um gambá morto ali dentro, pastor. O que era isso? Eu não sabia que tinha isso aí. Pastor, eu cheguei no banheiro e tinha uma pandorga com uma freada de trator, nem caminhão não era. Eu pensei, eu vou ter que lavar esse negócio. Coisa brava isso aí. Fora que eu não contei o detalhe, pastor. Fala, irmã. Que de noite a gente estava dormindo, quando veio deu um barulho. Bum! Bum! Estourou. Pastor, começou um cheiro que a vontade era voar pela janela. Não sabia que essas coisas aconteciam. Pois é, agora você vai ter que pedir sabedoria. Vamos lá, Tiago 1, quem achou, diga amém. Vamos ler comigo, versículo 5. Pastor, até deu uma olhada e perguntei, aqui tu jantou guisado de urubu? Vamos lá, Tiago 1, versículo 5. O que diz a Bíblia, pessoal? Vamos lá. Então a gente tem que entender que nós casamos com uma pessoa diferente. Por isso que a Bíblia diz, com sabedoria se edifica o quê? A casa. E às vezes está faltando sabedoria para entender que o outro é diferente. E como eu não entendo o outro, eu falo com o outro como eu gostaria que falassem comigo. Só que a tua esposa é diferente. Você não pode falar com ela como você fala com um colega. Ela é diferente. Não dá para chegar para ela e dizer, foi bom. Porque isso para ela não é suficiente. Como é que foi o teu dia? Ah, nada demais, nada de importante. Mas isso para ela não é suficiente. Então a gente vai ter que aprender a lidar com o outro. Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 5. Todo mundo junto. O que diz o versículo 5, pessoal? Se algum de vós tem falta do que, pessoal? Sabedoria. Então a primeira coisa que eu vou ter que reconhecer diante de Deus é que eu tenho falta de sabedoria. Enquanto eu não reconhecer, Ele não vai me dar. Só pede quem reconhece. Então eu preciso reconhecer, Deus, eu não estou tendo sabedoria para lidar com cada filho, cada familiar, com o marido, com a esposa, com quem está na minha casa. Como o Senhor deu sabedoria para o Irão Abi, eu quero que o Senhor me dê, para trabalhar com diversos tipos de materiais, de pessoas, para conseguir trabalhar, moldar, aperfeiçoar essas pessoas. Aí diz o 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, o que eu tenho que fazer? Peça a, ou seja, ele está dizendo, peça a sabedoria. Para quem que eu vou pedir essa sabedoria? A Deus. Então, primeiro eu tenho que reconhecer, eu preciso de sabedoria, Deus. Nessa área, nesse ponto, nesse caso, eu quero que o Senhor me dê, me ajude. Ele vai te ajudar. Peça a Deus que a todos, olha o que a Bíblia diz, Ele dá, como é que Deus dá, pessoal? Liberalmente. E agora continua comigo, que a todos Ele dá liberalmente, e Ele não lança em rosto. E o que a Bíblia diz, todo mundo? E ser-lhe-á o que, pessoal? Então, primeiro eu vou ter que reconhecer, eu não tenho a sabedoria que o Irão Abi tem. Eu estou aqui hoje pedindo para o Senhor, me dê sabedoria. Porque talvez até hoje eu não tive sabedoria para alcançar o coração do meu marido, sabedoria para alcançar o coração da minha esposa, dos meus filhos e trazê-los para o caminho de Deus. Ah, mas eles são parecidos comigo. Pouquinha coisa. No geral, eles são completamente diferentes de você. Eles podem seguir princípios que você ensinou, mas eles são completamente diferentes de você. E você não pode esquecer disso, eles não são iguais. Ah, mas tem gostos semelhantes, poucas coisas. Mas o resto, eles são diferentes. Eles podem seguir princípios que nós ensinamos, mas eles são pessoas diferentes. E eu vou ter que ter sabedoria para tratar, para lidar, para agir. Então, às vezes, a maioria dos problemas que nós estamos tendo dentro de casa é porque está nos faltando o quê? Sabedoria. A mulher vai conversar com o marido, ela chega para o marido e fala, ó marido, eu quero falar da Maria, a Maria e tal, tá, agora e o João não sei o quê, e a Josefina tal coisa, e o Tiago. Seu marido já está perdido. Você quer ter sabedoria? Amor, presta atenção. Eu vou falar contigo sobre a Maria. Tal. Amor, agora presta atenção. Acabou. Ó, outro assunto. Tal coisa. Tal. Ele não vai entender. Se você não fizer isso, não funciona. A cabeça do homem é diferente da sua. Você quer falar tudo junto, misturado. Aí daqui a pouco ela está na Josefina. Ah, mas voltando na Maria, o homem já não sabe mais nada. Ele está perdido. Você amarrou o homem. Você perguntar para ele o que ele entendeu, ele vai dizer, não sei. A cabeça dele já deu um nó. Porque funciona de uma forma diferente. Como é que eu faria para ele entender, amor? Parando, outro assunto, tá? Parando, ó, terminou esse, outro assunto.
parando, deixa eu parar, ó, lembra da Maria? Agora, vamos voltar na Maria. Isso, daí tal detalhe. Agora terminou a Maria, agora vamos para o outro. Ele vai entender melhor. Você vai se comunicar melhor. Então, o que a Bíblia diz no 5? Se algum de vós tem falta do quê? E às vezes está faltando sabedoria para lidar com o filho, para lidar com o cônjuge, para agir em algumas áreas. O que nós temos que fazer hoje? Pedir para Deus. Senhor, me dê o quê? Sabedoria. Me ajuda, Deus. Estou reconhecendo que eu não estou tendo sabedoria. Eu não estou sabendo trabalhar com os materiais que eu tenho em casa. Eu quero, como o Senhor deu sabedoria para o Irão Abi, o Deus dele é o meu. Me ajuda, Senhor. Peça. Não é de um dia para a noite que a sabedoria vai vir, mas você vai orando, você vai buscando, você vem vindo aos cultos, você vai falando com Deus e daqui a um tempo você vai olhar para trás e vai ver o quanto você cresceu, melhorou e que agora você tem sabedoria para agir com a família. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.